Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O bar assombrado. A moça que nos conta esse relato tem 40 anos e mora em Campinas. E ela diz aqui que para facilitar o entendimento dos relatos a seguir, ela tem que explicar que antes do Cemitério da Saudade ser fundado em 1880 lá em Campinas, havia um outro cemitério. Mas devido à construção da ferrovia, esse cemitério foi desativado e os corpos que estavam sepultados lá foram transferidos para o Cemitério da Saudade. E em cima desse antigo cemitério foi construído ruas e avenidas, casas e comércios. Bom, então o senhor Jair, a senhora Eliana e as duas filhas moças, Luciana, a mais velha, e Aline, a mais nova, adquiriram um sobrado justamente nessa área onde antigamente era um cemitério. Embaixo desse sobrado montaram um bar e em cima era a residência da família. E aqui vem o primeiro relato dessa série. Quem bateu no João? Isso foi na década de 70. Então o senhor Jair, junto com a esposa, a senhora Eliana, com as filhas, Luciana e Aline, o cunhado João e dois funcionários, Marcelo e Marcos, trabalhavam no bar. E um dia uma lâmpada da cozinha queimou e precisou ser trocada. Aline e Marcos seguravam então a escada, cada um de um lado, enquanto João subiu na escada para trocar a lâmpada. Então, enquanto João estava na escada, e diz que o teto era bem alto, portanto a escada também era alta, quando o João já estava terminando ali de rosquear a lâmpada para descer da escada, ele sentiu um tapa na cara. E diz que embora João seja uma pessoa brincalhona, ele não gostou muito da brincadeira não. Ele terminou de rosquear a lâmpada lá e já desceu da escada xingando a Aline e o Marcos. E os dois, por sua vez, foram pegos ali de surpresa, sem entender por que estavam sendo xingados. João então explicou o ocorrido para a Aline e para o Marcos e eles negaram que eles subiram na escada e deram um tapa no rosto dele. Eles apenas disseram que ouviram realmente um som de tapa, parecia com tapa, mas não viram ninguém. E também como que eles teriam subido na escada sem que um percebesse a presença do outro ali? E ter também descido tão rápido depois de um tapa, sem que o próprio João visse? Mas se não foram eles, quem então deu um tapa no rosto de João? Segundo o relato, quem disse psiu? Isso também ocorreu na década de 70. Então o senhor Jair, a senhora Eliana e a filha Aline estavam trabalhando no bar, lá embaixo. Enquanto isso, a outra filha, a Luciana, subiu até a casa para tomar um banho. E como era domingo, todos os outros funcionários já tinham ido embora. E enquanto a Luciana estava no banho, ela escutou um psiu, psiu e umas risadinhas de moleque. Nervosa, ela nem terminou o banho. Ela se enrolou na toalha e começou a gritar, chamando o pai e a mãe, o senhor Jair e a senhora Eliana. E os dois saíram correndo para acudir a filha mais velha, deixando a Aline no bar lá embaixo, já que tinha clientes. Então subiu os dois, os pais, para ver o que estava acontecendo. Chegaram lá, a Luciana estava trêmula e explicou o que aconteceu para os pais. E os pais começaram a procurar por tudo quanto é canto onde que estava esse moleque. Olharam até por cima do muro, que embora o muro fosse alto, não custava dar uma espiada, né? Olharam por tudo, inclusive atrás das caixas de bebida que ficavam lá numa parte do bar, achando que algum moleque pudesse estar escondido ali para pregar uma peça na Luciana. Bom, não encontraram ninguém e deixaram para lá. Começaram a achar que a imaginação da Luciana estava fértil demais. E quando os dois já estavam se preparando para voltar para o bar, escutaram um psiu, psiu e as risadinhas de moleque. Não tinha ninguém lá em cima além dos três. Eles já tinham procurado por tudo quanto é lugar. Então, quem disse psiu, psiu? Diz que mais tarde eles fecharam o bar e realmente não tinha como algum moleque ter se escondido lá dentro. Só havia uma entrada para o bar e o muro em volta era muito alto. Terceiro relato, o outro Jair. Isso já foi na década de 80 e o senhor Jair ainda tinha o bar. Ela diz que esse bar só foi vendido lá no final da década de 90 e esse bar ainda existe. Bom, os funcionários Marcos e Marcelo, além do cunhado João, estavam trabalhando no bar. Enquanto a Eliana e a nova cozinheira, a Amália, estavam na cozinha.
preparando mais uma remessa de salgadinhos para serem vendidos. E o senhor Jair saiu para buscar pães. E então, depois de um tempo, ele voltou, entrou com os pães, passou pela portinha do balcão, passou pelos funcionários, passou pelo cunhado dele, mas tudo sem ao menos trocar uma palavra. E entrou lá para a cozinha. Todo mundo achou muito estranho. O Jair nem ao menos olhou para eles. E outra, apesar dele já ser branco, ele estava muito mais branco do que o normal. E enquanto os funcionários lá faziam essas observações justamente, qual não foi a surpresa quando viram o senhor Jair entrar pela porta do bar com os pães na mão? E o senhor Jair, ao vê-los boquiabertos e pálidos, perguntou: O que foi? Parece que viram um fantasma. E deu risada e entrou lá para a cozinha. Então, o que ou quem eles viram entrar primeiro? Teria sido um fantasma? Como é possível 3 pessoas terem visto o outro Jair e nem menos de 5 minutos o verdadeiro Jair chegar e entrar pela mesma porta? Bom, esses foram os 3 relatos do bar assombrado. Bom, e ela termina dizendo que um dia um vizinho desse bar foi fazer um buraco no quintal da casa dele, por algum motivo lá. Ele abriu o buraco para fazer uma horta. E sabe o que ele encontrou quando cavou esse buraco para fazer a horta? A alça de um caixão. Ligações misteriosas. A moça que nos conta esse relato diz que ultimamente tem acontecido várias coisas ruins com a família dela. Ela diz que não vai entrar em detalhes nesse relato agora, porque isso se encaixa no Edit Day. Mas uma dessas coisas que aconteceu a deixou muito assustada. Ela diz que ela e o marido são do tipo assim que os vizinhos nem veem eles, nem percebem, acho que eles estão ali, que eles são de boa. Ela diz que ela e o marido têm muita confiança um no outro, muita lealdade, são felizes, têm diálogo, sabe? Isso não falta na casa dela. Então, certo dia de manhã, o marido dela acordou ofegante, dizendo que tinha tido um sonho horrível, onde ele via cobras saindo do seu braço. E ele tinha a mão direita dele arrancada do seu membro, com os dedos todos quebrados, um em cima do outro, assim. Ela pede desculpa pelos detalhes, assim, mas ela precisa explicar. Acontece que ela também teve um sonho estranho. No sonho dela havia um polvo que surgia e tentava arrancar a mão dela. Detalhe é que as mãos vistas nos sonhos, tanto no sonho dela quanto no sonho dele, era a mão direita. Tanto a mão direita dela quanto a mão direita dele. Então ela diz aqui que eles moram juntos há cerca de 7 anos e que até agora não tiveram condições de casar oficialmente. Então eles usam as alianças de compromisso ainda na mão direita. E é agora que entra o sobrenatural da história. Ela diz que o marido dela tem o costume de todo dia, na hora do almoço dele, ele dá uma ligadinha para ela. E esse dia não foi diferente. Quando foi a hora do almoço, ele ligou para ela. E eles ficaram conversando um pouco ali, mas a ligação estava muito ruim, a ligação caía a todo momento. E toda hora ele voltava a ligar para ela. Isso aconteceu umas 3 vezes. Na 4ª vez que a ligação caiu e ele retornou, ela o atendeu. Era uma voz de mulher que disse: Amor, é você? E ela perguntou: Quem tá falando? E a mulher no telefone perguntou. E a mulher do outro lado perguntou: Esse telefone do fulano? E aí ela disse que a hora que ela foi xingar, a mulher desligou. Nossa, ela disse que ficou com tanto ódio que ela tentava ligar pro marido dela, mas não conseguia. Foi quando ele ligou para ela, aí ela atendeu e aí ele já falou: Nossa, amor, achei que você estava me traindo. E ela perguntou para ele por quê. E ele disse que ligou para ela, assim que a ligação caiu, que ele ligou para ela, mas que um homem atendeu e disse: Oi, amor, é você? Nossa, ele disse que ficou nervoso também. Ela diz aqui que o marido dela ligou exatamente no número dela, porque ela foi conferir no celular. E ela atendeu o número dele, que ela também conferiu ali no celular dela. Tava tudo correto, os números. Olha, ela diz que não sabe o que aconteceu, mas parece que alguma coisa quer separá-los. E ela termina dizendo que se alguém souber o que é isso, por favor, deixe nos comentários. Mas eu acho que, na verdade, talvez tenha que complementar essa história, né? Afinal, ela diz que tem um lance com Edith aqui.
a casa bem assombrada. O moço que nos conta esse relato tem 25 anos hoje e diz que essa casa do relato fica na frente da casa dos avós dele. Os antigos donos dessa casa eram um casal de idosos sem filhos. E ele diz que a infância dele foi passada na casa dos avós. Dessa maneira, ele conhecia todos os vizinhos ali, todo mundo do bairro, que era um bairro tipo conjunto habitacional, e várias pessoas já tinham modificado as casinhas ali com o tempo, aumentado aqui, aumentado ali, sabe? Então, quando ele tinha 9 anos, ele foi morar na mesma cidade com a mãe dele, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. E eles moravam em casa alugada. E quando ele tinha 12 anos, eles foram morar num bairro longe da casa dos avós. E ele diz que esse casal de idosos, vizinhos dos avós dele, gostavam muito dele. Só que um dia o senhorzinho, dono dessa casa, faleceu. E no dia seguinte que ele faleceu, a viúva dele já colocou a casa para alugar e se mudou dali mais do que depressa. Bom, a mãe dele acabou alugando a casa um dia depois do falecimento daquele senhor e foram morar nessa casa. A casa, originalmente, possuía 2 dormitórios, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Mas como ele tinha falado, essas casas foram modificadas ao longo do tempo. E no lugar de um dos dormitórios foi feito um acesso para o porão. Tipo, bem estilo filme americano mesmo, sabe? Aqueles que você abre a porta e você já dá de cara com aquela escada que desce pro porão, assim. E essa porta ficava na sala, onde tinha uma grande janela que dava vista para frente da casa. Saindo, nos fundos da casa, tinha uma oficina. Era um quarto separado que funcionava, servia como uma oficina do senhor ex-proprietário. Né, o ex-proprietário, o senhor falecido, porque ele era artesão, então ele trabalhava naquela oficina. E atrás dessa oficina tinha uma área coberta cheia de entulhos. Bom, ele tinha 12 anos, né, nessa época, e achava horrível ter que dormir com a mãe. Afinal, ele já tinha 12 anos, mas dormir com a mãe ainda era melhor do que dormir num porão estranho, né? Bom, e uma noite de verão, eles foram jantar na casa de uma vizinha, porque no interior lá diz que é assim, vai jantar na casa de um, na casa de outro. Aí nesse dia ele jantou na vizinha, aí depois do jantar eles foram sentar ali na calçada, conversar, tomar um chimarrão. E eles estavam de frente para a janela da casa deles, quando eles viram passar tipo um vulto da sala para a cozinha, dentro da casa deles, sendo que não tinha ninguém dentro da casa deles. Eles estavam ali fora e eles viram esse vulto passando pela janela da sala, assim, da sala para a cozinha. E todo mundo viu, todo mundo que estava sentado ali na calçada viu esse vulto passando pela janela. Bom, eles foram para casa dormir. Bom, ele disse que a mãe dele dormiu, mas ele ficou assistindo televisão. Ele conta que era uma sexta-feira, não era sexta-feira 13 não, mas era uma sexta-feira e por volta das 3 da manhã, quando alguém bateu na porta da casa dele. A mãe dele disse que acordou e falou para ele, não atende. Mas aí ele se levantou e foi em direção à TV, para desligar a TV e fingir que estava todo mundo dormindo, para não atender a porta. Mas diz que quando ele se deu conta, ele já estava indo abrir a porta. Quando ele abriu, ele deu de cara com um senhor de bigode, com mais ou menos 1,70 m de altura, e ele estava com uma camisa tipo polo, com um pouco de sujeira na região da barriga. E esse homem se identificou como o irmão da ex-proprietária, da viúva, ex-proprietária da casa dele. Ele disse que morava em Porto Alegre e quando vinha para Cruz Alta, ele ficava na casa dela, da irmã dele, né? Então o moço que nos conta esse relato explicou para o senhor que ela não morava mais lá e disse que o que ele poderia fazer é passar o telefone dela. E o senhor aceitou. Então ele foi lá, pegou o papel, anotou o telefone da senhora no papel e quando foi entregar para o senhor disse que não precisava, que ele disse que ele sabia como encontrá-la. No dia seguinte, ele foi até a casa da avó dele para ligar para a senhora, para a dona da casa onde ele morava, para avisar que o irmão dela estava à procura dela. E quando ele contou para a senhora no telefone que o irmão estava lá procurando, né, dizendo que estava passeando por lá, procurando por ela, ela disse que o irmão dela tinha morrido fazia 2 anos de câncer no intestino. Ele conta que na hora ele ficou meio bobo assim, mas continuaram morando na casa.
E ele já não aguentava mais dormir com a mãe dele, afinal ele já era adolescente e se achava adulto, mas com hábitos de criança ainda, tipo ter que raspar a tigela de bolo, né? A hora que bate o bolo, quer raspar a tigela. Ah, mas eu também adoro fazer isso. Raspar o bolo da tigela, não dormir enquanto a mãe não vai dar boa noite, sabe? Essas coisas. Bom, mas achando que ele já era homem feito, ele foi montar o quarto dele naquele porão. Limpou, colocou todas as coisas dele lá, montou a cama e tava lá bem faceiro com o quartinho dele. E na primeira noite que ele foi dormir lá, era inverno de 2007, ele tava para fazer 13 anos e gritou lá de baixo para a mãe dele: Boa noite, mãe! E uma voz no pé da orelha dele aqui disse: Boa noite. Ele disse que subiu aquelas escadas que nem sentiu que subiu. Ele praticamente voou até a porta, para cima da escada. E quando ele chegou na porta para abrir ela, a porta estava trancada. Ele não conseguia abrir a porta de maneira nenhuma. Ele começou a gritar e a chorar. E a mãe dele tentava abrir a porta para o lado de lá, também não conseguia. Foi quando ele começou a orar e a porta abriu. Ele disse que poderia ficar horas aqui contando coisas que aconteceram com ele nessa casa. Mas para encurtar a história, essa casa foi vendida e eles tiveram que se mudar dessa casa. A casa entrou em reforma e os pedreiros que estavam trabalhando lá sempre diz que eram muito legais e sempre iam pedir coisas na casa da avó dele, tipo pedir uma água gelada, pedir um garfo, uma colher, um copo. E ele disse que a reforma foi bem grande, trocaram toda a fiação elétrica porque era muito antiga, foi colocado um poste na frente da casa. E aí um dia ele estava chegando na casa dos avós dele, que ficava ali em frente, e ele olhou para casa, era noite, e ele olhou para casa, para a antiga casa, né, onde ele morava, que agora estava em reforma, à venda, ou já estava vendida, não sei. Ele olhou para casa e ela estava toda acesa, diz que parecia Natal, de tão iluminada que estava a casa, tudo aceso. Então ele entrou e comentou com a avó dele que acho que os pedreiros esqueceram as luzes da casa acesas. Aí quando foi no outro dia, a avó dele foi falar para os pedreiros, né, que eles deixaram as luzes da casa toda acesa, esqueceram tudo aceso durante a noite. Foi quando os pedreiros responderam que era impossível, pois não havia ligação com a rede de energia ainda. Toda a fiação elétrica da casa estava lá, mas ainda não tinham ligado com o poste, então era impossível aquelas luzes estarem acesas. E a última coisa que ele conta é que quando eles foram demolir aquele puxadinho que tinha atrás daquele quarto externo, que era a oficina do senhor, um puxadinho que tinha entulho embaixo, quando eles foram demolir aquele puxadinho, encontraram vários ossos de animais enterrados ali. Mas diz que era muito osso mesmo. Olha, devia ter, diz que uns 20 animais enterrados ali, no mínimo. Eram mesmo de animais? Será que aquele casal de senhores enterravam seus bichinhos de estimação ali? Vários, né? Se era um casal de idosos, talvez tenham tido vários animaizinhos de estimação ao longo do tempo e aí ia morrendo e enterrando por ali, talvez. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!